Olá, meus amigos e minhas amigas, você que já acompanhava o nosso podcast, o Francamente, e você que acompanha hoje pela primeira vez, eu quero dizer que o Francamente está voltando com um novo formato. Além de poder ouvir pelas plataformas de podcast como o Spotify e o Deezer, você também vai poder assistir através do YouTube. Além de, nesse novo formato, ter sempre um convidado para aprofundar temas de interesse do povo brasileiro, para que a gente possa compreender melhor esse momento de crise e, acima de tudo, nos preparar para, quando passar essa tempestade, retomar um caminho de progresso, de desenvolvimento e de crescimento das nossas vidas e do nosso país. A Câmara dos Deputados tem sido muito responsável com o Brasil. Criou um sistema de votações remotas, de realização de sessões remotas e segue trabalhando pelo Brasil e pelos brasileiros, aprovando temas fundamentais para que a gente possa enfrentar essa crise do coronavírus. E nós aqui precisamos também ser contaminados por essa capacidade de inovação e de criatividade. Por isso estamos apresentando esse novo formato do Francamente. Quero pedir para você que acompanha o Francamente, que no YouTube clique lá no inscreva para acompanhar as nossas publicações e também no sininho, para que você possa ser alertado cada vez que for publicado um novo vídeo. E nesse novo formato do Francamente, o nosso convidado de hoje é o economista Alfredo Desolt, que é diretor executivo da UGP Brasil, empresa especializada em consultoria. Ele é graduado em economia pela Universidade do Tennessee e pós-graduado em gestão pública, com mais de 20 anos de experiência em gestão de projeto. O Alfredo vai discutir aqui conosco quais os caminhos e os impactos econômicos dessa crise e quais as medidas necessárias para que a gente possa superá-la com menos danos para a população. Acompanhe o nosso Francamente e não esqueça, clique lá no inscreva-se e no sininho para acompanhar as postagens e para ser alertado sempre que tiver uma postagem nova. Um grande abraço e vamos conversar com o nosso Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Como eu disse na apresentação, nós estamos aqui hoje com o economista Alfredo Desolt, que é um economista especializado em gestão pública, formado na Universidade de Tennessee, pós-graduado em gestão pública. Eu quero, desde já, agradecer a disponibilidade dele nesse momento tão sensível da vida do país, nesse momento de tantas contradições, de tantos desafios, para que a gente possa mitigar os efeitos da crise do coronavírus, mas também começar a entender quais as medidas necessárias para, quando passar essa tempestade, o país retomar um caminho de prosperidade. É fundamental que pessoas se disponham a esse diálogo fraterno, esse diálogo republicano, no sentido de encontrar caminhos para o futuro do nosso país. Eu quero agradecer desde já ao Alfredo, dizer para ele da minha alegria de poder dividir esse diálogo com ele e já iniciar fazendo uma provocação que talvez seja o principal tema do debate hoje em relação ao coronavírus, que é sobre a decisão de abrir ou fechar as atividades, principalmente do comércio, nesse momento de enfrentamento da crise. Eu gostaria, Alfredo, ao agradecer a tua presença e já me permitindo a intimidade de chamá-lo de Alfredo, eu já gostaria de ouvi-lo sobre isso. O melhor caminho é abrir ou fechar? Eu tenho dialogado com alguns empresários que têm me dito o seguinte, que abrir é a pior hipótese, mantém todos os custos fixos e não vai ter cliente, se não agora por ordem dos governadores, num futuro próximo, porque as pessoas não vão sair de casa com medo de morrer. Eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso, para a gente começar esse nosso bate-papo. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade. Eu acho que é um momento sem precedente que a gente vive e realmente a discussão é muito complexa. Nós temos visto pontos de vista antagônicos que realmente são difíceis de você avaliar, dada a situação que é. Em relação à pergunta, é realmente a pergunta que está à baila hoje, né? O governo parece que tem um posicionamento de reabrir
de tentar que a economia não se estagne, mas você mesmo já colocou a situação. Não vai depender tanto do suposto lockdown, né, como eles chamam, de fechamento completo das pessoas e do comércio, mas independente de você deixar que o comércio funcione, se as pessoas não estão na rua, não tem a geração de receita para esses comércios. Então, a gente tem visto as notícias que praticamente em todos os lugares que há realmente esse risco, a medida mais correta é a quarentena, realmente em situações até de lockdown total, né? A minha, pessoalmente falando, do lado humanista da situação, né? Claro, a gente tem que pensar na economia nesse momento e principalmente depois dessa crise. Eu acho que no momento a gente tem que fazer o sacrifício e o governo vai ter que ajudar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas no sentido de poder atravessar esse momento tão difícil porque existe um risco muito grande que, se realmente for tentada a retomada do comércio, da vida normal, isso pode causar consequências aí incomensuráveis. Alfredo, ontem eu conversei com um economista e empresário aqui do meu estado, aqui do Amazonas. Eu tenho procurado ouvir muita gente para entender melhor esse cenário e buscar ser mais equilibrado nas minhas posições. E ele me alertou algo que para mim foi bastante significativo. O que ele disse? Ele diz: Marcelo, não tem problema você ter um lockdown. O problema é que nós precisamos ter algum grau de previsibilidade. Se não dá para dizer quando que vai sair do lockdown, tem que ter pelo menos uma metodologia quais são os critérios para sair, para que haja alguma condição de previsibilidade e segurança nas decisões dos governos. Então, quais são os critérios para sair do lockdown, né? Realmente eu fiquei pensando sobre isso e até agora ninguém falou ainda sobre isso. O que precisa acontecer para que se reabra as atividades? Eu acho que estabelecer esses critérios poderia dar alguma segurança, já que eu ouvi uma declaração do ministro Mandetta dizendo que prazo ele não tem como estabelecer. Eu acho até que prazo não, realmente. Mas critérios me parece algo razoável. Eu queria saber o que você acha disso. Faz todo sentido, né? Eu já escutei declarações do Mandetta dizendo que essa situação poderia durar até agosto ou setembro. E já escutei declarações que em junho, talvez, a situação possa chegar a um ponto de perto da normalidade. Essa questão dos critérios é muito importante. Você tem visto muito situações de paralisações, como escolas, e principalmente escolas, que estão sempre se colocando datas de uma suposta volta, né? Só que a crise, principalmente as características da crise do coronavírus no Brasil, elas são muito incertas, porque, ao contrário da Coreia do Sul, ao contrário de Taiwan, de Singapura, que houve uma massificação dos testes para se ter uma ideia de qual é o número de contagiados, o Brasil não tem capacidade de fazer isso, por várias razões, né? Um Brasil de tamanho, de dimensões continentais, os próprios testes, os laboratórios. Eu acho que realmente a gente não tem a certeza de qual é a disseminação desse vírus hoje. Sendo assim, é muito difícil realmente você estipular prazos. Em relação a critérios, eu acho que entra numa situação de quais são as medidas que o governo vai conseguir implementar na ponta, realmente implementar para mitigar essa crise e ir sempre fazendo reavaliações para ver quando é o momento de você injetar mais ou injetar menos. A gente tem visto as medidas que o Congresso está tentando passar,
hoje mesmo, né, o auxílio do Covid de R$ 600. Se fala muito da necessidade de expandir isso para uma renda básica que abarcaria toda a população. A gente sabe das consequências que todas essas medidas podem ter na economia após a pandemia, vamos dizer assim, mas em relação a critérios do que se deve fazer para poder chegar a uma previsibilidade, isso depende muito mais até do executivo de poder realmente executar essa ajuda, tanto para as pessoas físicas e jurídicas, porque o Congresso, eu acho que ele está fazendo a sua parte, ele está sendo proativo, mas o grande gargalo que eu vejo é como você fazer essas pessoas na ponta, principalmente as pessoas necessitadas e as micro e pequenas empresas, que elas tenham a capacidade de continuar consumindo, porque não estão tendo receita, mas eles têm que ter dinheiro de consumo para um mínimo de andamento da economia. O governo tem que... Isso são exemplos muito claros que a gente vê em crises passadas. Hoje é o momento de medidas anticíclicas. Não se pode fugir disso, né? Pode-se chegar até um momento de um orçamento de guerra, entendeu? Porque isso não é muito diferente. A gente não pode, guardando as devidas proporções, a gente não pode esquecer que um precedente que pode ter um pouco de comparação é a crise de 1930, da queda da Bolsa. Quando aconteceu essa crise, o governo demorou praticamente 4 anos para poder tomar as medidas anticíclicas para poder renovar, o chamado New Deal do presidente Roosevelt. E o que se criticou muito ali, o que chegou naquela situação, foi porque o governo não tomou as providências desse New Deal em prazos que deveriam ser tomados. Guardando as proporções, porque lá demorou anos, aqui é a mesma situação. Quanto mais se demorar para se tomar as medidas anticíclicas, para o governo realmente colocar, se endividar, né? Não tem o que fazer, e realmente amparar a população, a gente não vai sair dessa crise de uma maneira que a gente possa se recuperar rapidamente. Você falou de endividamento, Alfredo, e eu queria abordar e aprofundar um pouco mais isso. Na verdade, a economia do país já vinha patinando antes da crise, né? Nós já tivemos um crescimento do PIB de apenas 1,1% no ano passado, e as previsões desse ano, mesmo antes da crise, já eram mais tímidas do que os 2,5% anunciados no início do ano. Claro que a crise derrubou por terra, foi como um meteoro, como disse o ministro Paulo Guedes, sobre qualquer planejamento econômico do país. A Câmara aprovou imediatamente, com a mais absoluta urgência e celeridade, o projeto de lei de calamidade pública, que permite ao governo flexibilizar o teto de gastos e, acima de tudo, diminuir as metas de superávit fiscal, já que, nesse momento, não dá para se falar em reformas de natureza fiscal, de austeridade fiscal. Esse é um debate fora da pauta. Nós precisamos agora gastar, nós precisamos agora endividar, emitir moeda, correr riscos para lá na frente saber que nós vamos ter que fazer ajustes para equilibrar isso. 2 coisas que eu queria te ouvir. Uma é a importância da ideia de um orçamento de guerra, ou seja, de segregar o orçamento para o combate ao coronavírus, para que o fim do teto de gastos não contamine todo o orçamento, mas contamine apenas o orçamento vinculado ao combate ao coronavírus, aos vários aspectos desse vírus, o aspecto de saúde pública, de economia, social e tudo mais, mas que ele não contamine o orçamento inteiro do governo. Essa é uma primeira coisa. E a segunda, os Estados Unidos acabou de emitir a primeira parte do pacote de enfrentamento da crise lá, anunciando 2 trilhões de dólares de investimento na economia e, por simbólico que pareça, numa articulação do presidente Trump, que parece que cresceu com a crise e conseguiu construir, dentro do Senado, um acordo para votar por unanimidade, com votos de democratas e republicanos, o que é algo bem simbólico nesse momento de crise.
2 trilhões simbolizam aproximadamente aí um aumento no endividamento americano de 9% do PIB americano. Os países da Europa estão fazendo investimentos todos que ultrapassam o endividamento de mais de 10% do PIB. No Brasil, se esperava um endividamento na ordem de 400 bilhões, que daria 5,5% do PIB, aumentando a nossa dívida pública dos atuais 77% para algo em torno de 82,5%. E o governo foi e anunciou um pacote de endividamento de 4,5% do PIB. Será que esse pacote não é muito tímido para o nível de gravidade da crise que está só no começo? Sem dúvida nenhuma. A gente está vendo os exemplos internacionais de que realmente tem que ser feito, né? Tanto o orçamento, talvez, segregado, como você falou, eu acho que é muito interessante esse processo, porque você faria uma divisão e não contaminaria, em tese, né, o orçamento da União primário, dos estados, dos municípios. Claro, a gente precisa entender, primeiro, que a política econômica tocada pelo ministro Paulo Guedes, ela é, a meu ver, né, eu não gosto muito desses rótulos, mas é uma política neoliberal que não está acostumada com esse tipo de medidas anticíclicas. Isso, para esse tipo de teórico, é uma coisa quase que impronunciável, entendeu? Mas devido à situação que a gente está vivendo, o Brasil não tem como sair dessa situação. Se ele vai investir 4,5%, 5% ou até 10% do PIB, a nossa capacidade de endividamento, que hoje, o senhor me disse que é de 75%, eu já vejo situações que se falam em 85% e que a gente poderia subir até 90%, 95%, né, nessa questão da dívida, que não é, comparado a outros países, não é um endividamento estratosférico. Eu acho que é um endividamento que tem que ser feito, dada a situação. Agora, a questão primordial não seria a quantidade de dinheiro, mas a maneira como esse dinheiro vai ser distribuído, como ele vai chegar na ponta, como se vai mitigar a situação dos desvios, como se vai, como não se está fazendo até agora nenhum processo de conscientização ou de elaboração de cartilhas de como as pessoas que realmente precisam vão poder acessar esse dinheiro, entendeu? A gente está vendo leis sendo colocadas, aprovadas, leis interessantes, leis que são realmente que poderiam enfrentar essa crise, mas a gente não está vendo como o executivo vai implementar isso, entendeu? Tanto que a gente está vendo muitas situações de governos estaduais e até de municípios tomando a frente de ações que o governo federal não está coordenando, que não é uma característica do nosso país. A gente está vendo muito isso nos Estados Unidos, que os estados são muito mais independentes, os condados, como eles chamam lá, eles estão tomando decisões visando a população da região. No Brasil, isso é muito descentralizado. Tem municípios que não têm dinheiro para fazer isso, entendeu? O governo não fazendo chegar esse recurso na ponta, a situação pode piorar realmente muito. Então, uma situação muito difícil, mas muito mais pela questão executiva do que pela questão fiscal, financeira ou legislativa. Alfredo, eu queria te ouvir, a gente já está próximo aí do fim, eu queria te ouvir um pouco sobre uma questão relacionada à micro e pequena empresa. O ministro Paulo Guedes, no pacote que ele apresentou como alternativa para a micro e pequena empresa a busca de financiamento no mercado financeiro, no setor bancário financeiro. E eu fiz uma crítica a essa estratégia sobre duas lógicas. O financiamento, a busca de financiamento no mercado financeiro, ela é demorada porque exige uma série de protocolos, oferecimento de garantias, apresentação de documentos e tudo mais, e os micro e pequenos não têm tempo a esperar. O tempo de esperar a aprovação de um financiamento é o tempo que ele vai fechar e encerrar as atividades dele, e, em regra, são muito caros, porque, a despeito da Selic ter despencado, os juros bancários não despencaram na mesma proporção.
Então, nós estamos oferecendo como solução para o micro e para o médio empresário que ele pague pegando empréstimo. Se fosse uma crise de curto prazo, em que amanhã o negócio dele estivesse voltando à normalidade, seria absolutamente razoável, mas essa é uma crise de longo prazo e o processo de retomada de longuíssimo prazo. Portanto, esse pequeno e médio ainda vai sair da crise com muita dificuldade para recuperar o negócio dele. E uma das coisas que foi sugerida em diálogo com o empresário foi, como medida emergencial, o diferimento de todos os tributos federais, ou seja, a suspensão do pagamento de todos os tributos federais por parte de micro e médios empresários, e uma medida que o governo precisava tomar imediatamente, que é a suspensão da declaração do imposto de renda no mês de abril. É absolutamente incompatível isso com o momento de crise que a gente está vivendo. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão de micros e médios empresários e depois vou caminhar para a nossa última pergunta para que a gente possa ir encerrando aqui. Tudo bem. Realmente, a situação das micro e pequenas empresas, até do médio empresário, realmente é muito delicada. Entendeu? Realmente, a captação de recurso para fluxo de caixa, ou para se manter, ou para pagamento de folha de pagamento, realmente é muito difícil de você fazer esse empréstimo no varejo. Entendeu? Via tudo que você já tinha mencionado, né? A questão da burocracia, dos juros altos. Há uma certeza é muito difícil, mas a gente está vendo muita articulação do legislativo com o executivo meio travado, mas na sinalização de todas essas medidas, né? De suspensão dos impostos. Isso vai acontecer, não tem como não acontecer, porque a quebradeira seria muito maior. O que eu escutei hoje também é que se está fazendo uma linha de crédito de todos os bancos subsidiada sem juros para esse segmento de micro e pequenas empresas. Claro, outra vez, é um processo que ele tem que ser muito ágil, muito célere no legislativo e que a burocracia na ponta seja flexibilizada, porque a situação do desemprego ela está se movendo numa velocidade que espantosa, entendeu? Porque essas empresas, a grande maioria das micro e pequenas empresas, ela não tem fluxo de caixa, ela não tem o capital de giro, ela não tem como segurar esses pagamentos. Sem o subsídio do governo, com linhas de crédito abertas, flexíveis e com juros praticamente zerados e com carências grandes, é imperativo. Se isso não for feito, a situação depois da crise vai ser totalmente insustentável. Você pode pegar o exemplo da crise de 2008. A crise de 2008 financeira trouxe uma situação muito ruim para toda a economia. E se você olhar o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, como ela se recuperou, isso reflete muito as empresas, né? Não tanto as micro e pequenas empresas, mas se reflete a economia como um todo, ela demorou para se recuperar do tombo que levou durante o ano de 2008 mais de 8 meses, entendeu? Para chegar aos mesmos patamares. Então, a gente pode fazer uma analogia de que, mesmo que depois que passe tudo isso, que as empresas consigam sobreviver, elas vão ter que passar outro processo de manutenção ou de sobrevivência de pelo menos 6 meses, 1 ano, que a grande maioria delas não vai conseguir segurar. Entendeu? Então, é uma questão de imperatividade em aprovação e de execução dessas medidas. Se isso não for feito, e quanto mais demorar para ser feito, maiores vão ser as consequências, sem dúvida. Alfredo, por fim, no limite da nossa ação legislativa, a gente tem procurado responder a essa crise com um tripé, que eu chamo. O primeiro aspecto desse tripé é o aspecto de garantir recursos que mitiguem os danos, em especial aqui no interior do Amazonas. Eu não sei se você conhece aqui o meu Amazonas, mas se você for para o interior do estado do Amazonas, nos 61 municípios do interior do estado do Amazonas, só existe uma UTI, uma. Você pega comunidades indígenas que não têm água tratada, que não têm esgotamento sanitário,
que os indígenas têm baixa imunidade. Então, se o coronavírus chegar no interior do estado do Amazonas, ele vai ser avassalador. Por isso estão sendo tomadas todas as medidas de contenção. E nesse primeiro tripé, nós buscamos canalizar todas as emendas, absolutamente todas, tanto as emendas de bancada, como individuais, como as extra-orçamentárias do ano passado, para o interior do estado do Amazonas, para a rede de atenção básica de saúde. Isso disponibilizou aqui 53 milhões de reais. O Banco Itaú também disponibilizou alguns recursos para a compra de equipamentos, EPIs, respiradores, e nós conseguimos incluir também o Amazonas nessa ação do Banco Itaú. O segundo tripé é o tripé de baratear o custo para o empresário. Baratear o custo para o empresário é flexibilizar as relações trabalhistas, diferir os tributos, né, adiar o pagamento de tributos, e na flexibilização de relações trabalhistas, eu já comento, completando com o terceiro aspecto desse tripé, que é baratear o custo para o empregador sem tirar o poder de compra do trabalhador, porque o poder de compra do trabalhador vai ser fundamental para que a gente mantenha alguma coisa de consumo. Diante disso, eu apresentei um projeto, que é do auxílio Covid, para que, no caso de suspensão do contrato de trabalho ou no caso de redução de jornada e salário, o trabalhador receba o mesmo que ele receberia a título de seguro-desemprego, abatido que ele seguirá recebendo do empregador. Então, o empregador reduziu em 50% o salário dele, vê quanto ele receberia de seguro-desemprego e você cobre essa diferença de 50% através de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um recurso que já está disponível para isso, e o governo é ortodoxo para não utilizar esse recurso, tanto do Fundo de Amparo ao Trabalhador como do FGTS, que era um recurso que já deveria estar circulando no mercado para melhorar a vida das pessoas e para estimular algum consumo. Em relação aos empregadores, uma das propostas que nós apresentamos foi a proposta de acabar, na verdade isso eu já tinha apresentado antes, porque é uma aberração, que é de acabar com a necessidade de depósito para o recurso administrativo tributário. A Receita condena alguém a pagar um tributo, para recorrer para o Conselho de Contribuintes, que é um órgão administrativo, você já tem que depositar o valor da condenação. E se mobiliza milhões de reais de empresa que nós precisamos liberar imediatamente diante desse momento de crise. Era esse o meu questionamento final. Eu gostaria de lhe ouvir para que a gente vá se despedindo aqui. Desde já, agradecer a tua participação. Eu que agradeço, e eu conheço, sim, o seu estado. Eu morei em Manaus durante 2 anos. Ah, que coisa boa! E gosto muito dessa região, gosto muito, principalmente, das pessoas dessa região. Eu trabalhei com o projeto do Banco Mundial, que foi muito interessante, com populações indígenas. Mas deixa passar essa crise, que eu faço questão que você venha aqui para a gente comer um tambaqui. Vou mesmo, porque tem um bom tempo que eu não vou, eu tenho muita saudade. Bacana. Faremos isso. Em relação ao tripé, perfeito. Realmente as situações que têm que ser mitigadas. São as medidas que têm que ser tomadas em âmbito federal, de coordenação, que é o que realmente não está acontecendo, e por isso existe até um problema porque não existe uma coordenação central forte. Então, os governos dos estados e os prefeitos, as administrações, estão tendo que tomar medidas para poder salvaguardar a vida dos seus conterrâneos. Não tem como fugir disso, e as medidas regionais têm que ser tomadas. O problema é que, às vezes, as medidas regionais elas se confrontam, não, ou batem de frente com as medidas federais que não estão sendo bem coordenadas. A questão do projeto de lei eu acho muito interessante. Eu acho que, nesse momento, o Brasil tem uma infinidade de fundos que não são utilizados. Entendeu? O Fundo de Amparo ao Trabalhador é o exemplo maior. Entendeu? É um fundo que não tem rendimento, e realmente seja interessante
para o detentor do dinheiro, que é a população, os trabalhadores. Eu ainda estou ao vivo, não? Tá sim. É porque mudou a imagem lá. Mas não, então, mas tá, mudou. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ela é premente, ela tem que ser feita, entendeu? E o projeto, ele faz todo o sentido, entendeu? Como eu disse antes, o governo agora tem que tomar as medidas anticíclicas para que a economia não pare, mesmo com esse processo de quarentena, porque as pessoas, com essa tecnologia, elas continuam consumindo, entendeu? A gente tem que levar essa variável com muita relevância, porque as pessoas, mesmo estando de casa, com a informática, com a situação digital que a gente tem hoje, e as pessoas com receitas, como o projeto confere, isso vai manter a economia no mínimo de funcionamento para que a gente possa enfrentar a crise depois que a pandemia seja amenizada. Isso faz todo o sentido. Alfredo, muito obrigado. Agora sim, voltou. Muito obrigado por ter dividido esse momento conosco. Para mim foi uma alegria poder dialogar com você. Fica renovado o convite para um Tambaqui depois que passar esse período de crise. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Esse é o novo formato do nosso Francamente. E, mais uma vez, pedir que você que acompanhou essa entrevista com o economista Alfredo, que possa clicar lá no YouTube para se inscrever no canal e no sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. E no Spotify e no Deezer também clicar para acompanhar o nosso podcast. Um grande abraço e muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos.